Irmãos, estou precisando de muitos inscritos. Então vamos estar compartilhando, vamos fazer assim uma campanha, vamos assim, tá fazendo um mover de formiguinhas, de ovelhinhas, né? Vamos compartilhando, você já é inscrito, né? Então vamos compartilhando para os seus grupos, seus amigos, seus conhecidos, recomendando, falando, olha, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, dá uma olhadinha, vocês vão gostar, hein? Vão assim, com quem não quer nada, dá uma olhadinha, vão prestar atenção e se inscreva aí para estar ajudando a esse canal, Oráculo do Céu, a Graça Revelada. E assim, vamos estar nos ajudando, né? Precisamos crescer e crescer em graça e conhecimento e em nosso canal, tá bom? Então, eu conto contigo, tá bom? Vou começar a contar os inscritos, hein? Se inscreva! Deixe seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Regozijai-vos, hein? Regozijai, outra vez regozijar. Recomende Deus, outra vez recomende Deus. É todo dia. É em tempo e fora de tempo, entendeu? Pois é, eu tô passando aqui rapidinho para deixar duas passagens da Bíblia para poder a gente estar refletindo, estudando, entendeu? Porque no próximo vídeo a gente vai estar esmiuçando, né? E assim, eu quero aprender, só estou aqui para aprender. Então, assim, aí já nos comentários vocês podem estar falando alguma coisa, né? Para mim, para poder me explicar, entendeu? Então, vai ser duas passagens que nós vamos estar esmiuçando. A primeira é Mateus 16, do 24 ao 28, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, né? Com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. 28. Em verdade vos digo que alguns aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O principal versículo para o nosso vídeo, para a luz do entendimento do nosso vídeo, está aqui no versículo 28. Em verdade vos digo que alguns aqui, né, que se encontram aqui, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos meditar, né? Fala para mim aí nos comentários, né, sobre esta passagem. Lembre-se que texto sem o contexto, né, o entendimento do texto sem o entendimento do contexto é pretexto para a gente não entender, a gente ensinar errado, a gente não chegar a lugar nenhum e a gente não ser o quê? Livre na ousadia do Espírito Santo de Deus, né? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade é que vos libertará. Também há um complemento no capítulo 17 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 9, tá bom? É um complemento que diz: 6 dias depois toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os leva, né, em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor,
Bom é estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas, né? Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. A ele ouve. 6. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, né, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. 8. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Vamos meditar? Fala aí nos comentários, né? Vamos compartilhar, interagir. Nós somos uma nação, né? Discípulo, queremos aprender com o Mestre, o único mediador entre a terra e o céu, o único que foi para o céu. João 3,13 me parece, está escrito lá: o único que foi para o céu é aquele que veio de lá, tá bom? A gente tem que nos aperfeiçoar, né? Não para ficar tocando flauta em algum lugar, mas para alcançar esse ministério que é um mistério, esse mistério que é o ministério de Jesus. Bem? Então estamos falando de Mateus 16, do 24 ao 28, lemos esse texto, mas vamos entender, né, passo a passo o que nós lemos, para nós estar entendendo, porque muitas vezes a gente lê esse texto, pessoas lêem esse texto falando, quando é um assunto dizendo que é sobre a segunda vinda de Jesus, né? Então vamos prestar atenção, texto sem contexto é pretexto para a gente não entender. Então vamos ver com calma para a gente entender. Que no 27 diz assim, ó: porque o filho do homem, sabemos que é um costume dos judeus falar filho do homem, né? Lembra, Ezequiel falou: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então Jesus de Nazaré era judeu, também era um filho do homem, né? Então era um costume daquele tempo falar filho do homem, né? Todos os judeus ali, né? Os hebreus. Então, porque o filho do homem há de vir, presta atenção, que não está falando de segunda vinda, né? Há de vir. Presta atenção, texto sem contexto é pretexto para a gente não entender o que nós estamos lendo, e a gente às vezes lê erradamente, ensinar errado e aprender errado. Então, porque quem está falando aqui? O próprio Jesus, que já tinha vindo, não é verdade? Que estava ali. Na verdade, é ele que está falando, é isso? Então, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, né? Com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme o que as suas obras, né? Então, o Filho do Homem, assim como você hoje, né, você pode ser um mensageiro trazendo algo, né, para a humanidade, mas na glória do Pai, né? Na glória de Deus, na glória de Yahushua Shammah, né? Porque nós não temos nada para oferecer, né? A não ser que quando somos ramos ligados à videira, não é verdade? Sem mim nada podeis fazer, não é assim a palavra? Então, 28, em verdade, aí agora vê o ponto, que nós estamos lendo. Jesus que está comentando, falando, né? O Filho do Homem vai vir na glória, né? O Filho do Homem vai vir na glória. Então, sabemos que este Filho do Homem que veio na glória do seu Pai, do seu Mestre, do seu Senhor, né? Sabemos, já falamos sobre isso. Então, para poder estar complementando aquela transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo.
Então sabemos que este filho do homem que veio na glória do seu pai foi Tito, né? Foi o general Tito, do romano. Por quê? Porque foi o Jesus que profetizou, né? Aquela derrubada do templo, e ele que veio para o quê? Para trazer o quê? A vida eterna. Ele que iria o quê? Trazer, ele que era o segundo Adão, para trazer a vida, né? Do qual, do primeiro Adão, ganhou o quê? A morte, não é verdade? E o pecado, a morte e o pecado veio do primeiro Adão. Mas ali, o segundo Adão, que era Jesus, veio trazer o que? Vida e vida em abundância, vida eterna, né? Veio vivificar as almas, né? Veio vivificar. Então, 28. Em verdade vos digo que alguns aqui se encontram. Vamos ler e entender, não vamos futurizar o que nós estamos lendo. Vamos ler de acordo com o verbo do que foi escrito. Em verdade vos digo que alguns aqui, né, que se encontram, que de maneira, Jesus não é mentiroso, né? De maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então preste atenção. No 27, quando está falando desse filho do homem, está falando do filho do homem físico, né? Do Tito, que iria vir o quê? Mas na glória né? O poder, né? Ele ia vir, né? Ele é um judeu, ele é um homem físico, mas ele ia vir para complementar a transição. Ele ia vir porque foi profetizado assim, né? Ele ia vir, mas a glória era do Pai, porque quem veio profetizar aquele reino que estava próximo foi o Jesus de Nazaré, né? Então no 28 aqui está falando, em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram, ele estava falando daquelas pessoas que estavam ali, né? Naquele lugar. Sabemos que dos discípulos, os apóstolos, né? Dos discípulos ali, somente João, né, estaria vivo, né? Nós já lemos sobre isso. Se quiser, vai de novo lá em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 7, né? Ali, começa do 1 até o 7, que vai entender, né, que João recebeu aquele em espírito, e ali foi, né, que estava as tribos, foi João que estava vivo, as tribos, né, algumas das tribos. Então, preste atenção no que você está lendo. Então, para nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, o que estava se falando ali não era de vir Filho do Homem, vir o Filho de Deus para levar a igreja para lugar nenhum, né? Para destruir nada, para acabar no mundo, Jesus está voltando e vai acontecer isso, não. Então, o Filho do Homem, né, ia vir para, né, derrubar o templo de pedra, e ali aquele reino que estava próximo, que Jesus profetizou, ia chegar, o reino espiritual. Então, no 28 aqui de Mateus 16, então ele está falando, em verdade vos digo que alguns aqui que se encontram, né, que de maneira nenhuma passarão pela morte, vocês vão estar vivos para ver, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí sim, esse Filho do Homem aqui está falando de Jesus de Nazaré, né, que vai vir no seu reino espiritual. Que aí ele já ia voltar, mas voltar em espírito, não foi assim? Depois que foram lá, que botaram ele depois da cruz, botaram lá, que foram lá rolar a pedra e tudo, né? E o anjo falou, o que vocês estão procurando aí, mulheres, né? Então, né, o Jesus não está aí, Jesus não morreu, não é isso? Então estava se falando de quê? Então vamos voltar no contexto para a gente estar complementando esse raciocínio, né? Aqui no versículo 21, aqui, a partir daqui, a gente vai ter um entendimento que Jesus prediz a sua morte e a ressurreição. Então esse assunto, ele está falando da morte de Jesus de Nazaré e o nascimento de Jesus Cristo ressurreto,
né? Então, por isso que ele está falando, né? O Filho do Homem virá na sua glória, né? Então, presta atenção, gente. 21. Desde esse tempo, né? Você lê o capítulo todo, mas eu vou a partir do 21 aqui. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, né? Que ali era o centro do negócio, né? Jerusalém era o templo né? O templo físico que guardava, né? a arca da aliança, e queria ser o que? Derrubado, porque agora ia ser escrito o quê? Nas mentes, né? Isso a gente lê lá em Hebreus fala, agora eu vou escrever nas mentes. Então não era mais em tábuas de pedra, né? Jesus veio derrubar isso. Então ele disse assim: é necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então era o plano de Deus, né? Acontecer daquele jeito, era o plano de Deus. Então, até a escolha, né, que o povo escolheu Barrabás, né, no lugar de Jesus, muitas das vezes a gente vê essa passagem, a gente interpreta, né? Poxa, o povo, né? O povo andou com Jesus, né? Teve os milagres, né? Gozou de todos os milagres e tudo, mas na hora escolheu Barrabás, né? O povo escolheu Barrabás. Mas, gente, hoje eu vendo com outros olhos, né? Com a visão espiritual, então eu entendi, um pouquinho de estudo que a gente vem estudando, que o plano, já era o plano de Deus que eles escolhessem o Barrabás, né? Porque aquilo ali estava se complementando, ali estava sendo o quê? Concretizado a graça de Deus. Porque a graça de Deus, Efésios 2:8, né? Pela graça, gratuitamente sois salvo, né? Mediante a fé, isso não é dom, a fé que é dom de Deus. Então, ali, quando eles escolheram Barrabás, não foi do homem que quis escolher, mas era plano de Deus que escolhessem Barrabás. Por quê? Barrabás estava ali representando toda a humanidade, né? Ele não merecia, mas ele foi liberto, ele foi salvo, né? Ele era o pecador, mas ele foi o quê? Liberto, né? Ali nenhuma condenação mais estava sobre ele. Soltam Barrabás. Foi para isso que Jesus veio, para libertar a humanidade, né? Então, nós lemos lá a profecia em Isaías 61, ali todo, né? Então, ele veio no versículo 2, que ele veio para a vingança, né? Para o dia do juízo. Então, exatamente que se concretiza o que nós lemos aqui no versículo 28 e lá em Apocalipse 1:27, né? Alguns que estavam ali iam presenciar o dia do juízo, né? E vocês leem Isaías 61 todo, que vai para saber por que Jesus de Nazaré ele veio ali para Israel, né? Então foi para libertar. Então ali Barrabás ele representou ali toda a humanidade. Ali ele não representou só os judeus, né? Só Israel, mas representou toda a humanidade, né? Ali. Então ali o amor de Deus foi concretizado, né? Então, no 22, mas aí Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Yahweh. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Vê, está escrito aí na sua Bíblia, que na minha está. Então, arreda-te de mim, Satanás. Então, Satanás não é nenhum ser, entendeu? Não é nenhum ser maligno, mas Satanás é todo opositor, né? Como os dias de hoje,
né? Nós vivemos na aliança da graça, mas todos aqueles que ocultam, que não enxerga, que não tem a visão e não anda, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Há caminhos que parecem ser bons, mas é denorex, né? Então o nosso caminho é um novo e vivo caminho, né? É o caminho do amor da cruz. Então se mostra um outro caminho, é opositor. Então aqui Pedro estava sendo opositor, né? Ele arreta-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Então hoje quem não está na graça de Deus, né? Não prega a graça, não entende a graça, esconde a graça, tem raiva de quem prega a graça, né? É pedra de tropeço da cruz. Porque não cogitais das coisas de Deus, e sim o que? Das dos homens, né? Os homens querem continuar amassando barro, mas querem continuar, né, com as coisas do Egito, né? Ficar no tempo da escravidão, da condenação, né? O homem quer voltar de novo, né, para os rudimentos antigos. Então preferem pregar a lei, o pacto da condenação, né? Mostrar, ensinar, doutrinar sobre os livros da lei, sobre as histórias da lei, sobre as histórias das outras dispensações, né? Porque sabemos que Deus governou o homem por dispensações, por alianças, né? Deus da inocência lá, mas nós estamos na aliança da graça, é o que nos importa. E nos importa saber das outras alianças, mas como história, não é verdade? Então vamos ler, a minha Bíblia está escrita assim, Mateus 16, no versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse-lhe a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas o que de Deus, e sim o que das dos homens, né? Quer continuar aí com essa tradição, porque eu aprendi foi com meu avô, com a minha avó, com a minha bisa, com o meu biso, com o meu vizinha, com o meu professor, com isso, com fulano, com ciclano. Não. Nós aprendemos, né? Nós aprendemos o quê? Com a palavra, né? Lâmpada para os meus pés, o quê? E a luz para o nosso caminho, né? Para iluminar o caminho certo. E nosso caminho é o quê? É o novo e vivo caminho. Já falamos sobre isso, que o caminho foi Jesus de Nazaré, né? A verdade e a vida para os judeus. Mas nós estamos assim como quem sonha, né? Felizes no reino de Deus. E lá para eles estava próximo, mas nós não, nós já estamos no reino, né? Então, tanto é que para eles estavam próximo que Jesus falou, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Vocês podem fazer maravilhas e tudo, mas eu vou dizer, não vos conheço, entendeu? Faz maravilha, entendeu? Faz isso, faz aquilo, em nome de Jesus, eu sou religioso, fiz assim, tanta coisinha. Mas faz o quê, né? Então é isso. Então vamos entender. E vamos fazer na nossa vida, assim como está escrito lá no livro de Hebreus, né? Vamos continuar nos reunindo, porque é o que está escrito lá em Hebreus. A gente aqueles que estavam conseguindo entender, entrar assim na palavra, né? No novo e vivo caminho ali, foi dito a eles: vocês se reúnam, né? Vocês se reúnam, como é o costume dos hebreus, né? Daqueles que eram da congregação, né? Como é costume, porque se Jesus ele derrubou o templo, né? Ele veio, Mateus 24 todinho, falando sobre a derrubada do templo, né? E no ano 70 descer ali, iria se cumprir, ele não iria mandar você se reunir no templo, mas ele disse assim. Mas ali foi dito, né? Ali, não sei se foi Paulo, porque Deus é tão sábio que não deu realmente, né? A incumbência realmente do verdadeiro editor dos livros de Hebreus, né? Sabemos que Flávio Josefo tem muito a ver com isso, né? Mas não vamos falar dos historiadores, vamos falar do que é nos iluminado. Então, ali no livro de Hebreus é falado para nós, né? Se reúnam, gente, se congreguem, congregar, entendeu? É se reunir, né? Nas casas, porque naquele tempo, as reuniões, quando ali começou a falar da palavra de Deus, ali as igrejas eram em casas, né? As igrejas que eu falo é pessoas reunidas, né? Então, eram em casas e tudo. Então, ele falou assim, gente, vocês
Não deixe de se reunir, se congregar, entendeu? Do mesmo jeito que é o costume dos hebreus, dos judeus lá, né? Que eles se reuniam na congregação, né? Nos tabernáculos, nos templos, né? Nas catedrais da vida, tá? Entendeu? Não deixem. Então, nos trazendo para os dias de hoje, né? Como é difícil realmente as pessoas nos lares, né? Por si só, se reunir para ler a palavra com sua família, com seus vizinhos. Então, é necessário, né, ter um lugar, né, separado, né, um lugar para ir, para estar aprendendo a palavra de Deus e para estar, assim, trazendo para o coração essa gratidão de realmente procurar entender a palavra de Deus. E é bom se reunir, mas é bom se reunir em todos os lugares, reunir hoje a gente fala igreja, né? Igreja somos nós, mas se fala igreja, nas igrejas, né? Se reunir nos lares. Tem um tempo, gente, tem um tempo para falar de Deus, tá? Em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, diz ali, ó, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, mesmo que eles queiram ou não queiram, pregue a palavra, tá bom? Hoje nós vamos estar falando aqui só sobre isso, mas daqui a pouco nós vamos estar falando mais de outros versículos. Então, é isso. Nós temos que entender que logo depois dessa passagem, vem aquela passagem da transfiguração, né? Porque ali Jesus estava mostrando o ministério dele invisível, mas real, né? Então ele estava falando, vou voltar aqui para a gente estar terminando, vou estar falando aqui do versículo 28 de Mateus 16. Em verdade eu vos digo que alguns aqui que se encontram, né, de maneira nenhuma vocês vão morrer sem ver essa ressurreição, sem ver a glória, sem ver esse Deus que é invisível, mas real, né? Que no 27 ele falou, o Filho do Homem vai vir, mas na glória, né? Na glória do seu Pai, entendeu? Então nós voltamos naquele raciocínio quando o anjo falou, ó, esse mesmo Jesus que vocês viram subir é esse que vai descer, né? Então foi esse que subiu, que viu descer, né? Aquele do qual, né, é do céu e foi para o céu, né? Como está em João, acho que 3,13, né? Que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que veio de lá. E ele disse lá em João também, em 17, versículo 16, por ali, filhinhos, vocês estão no mundo físico, mas vocês não são desse mundo físico, assim como eu também não sou. Jesus estava falando, né, para eles, né? Ó, preste atenção, hein? Vocês estão aqui no mundo, então ele estava falando que resiliente para resiliente, né? Porque a carne, nós sabemos, né? Nasce uma vez e morre, acabou, né? Joãozinho, filho de Maria e José, nasce e morreu e acabou, né? Mas estamos aqui falando o quê? Do resiliente. Nós estamos falando do espiritual, do mundo espiritual, o mundo que Jesus veio professar, que veio ministrar, tá bom? Esse negócio de carne assim te deixa para os pessoas de mestres da terra, entendeu? Então, aqui no 17, né, ele mostrou, né, diz que ele, 6 dias depois, Jesus veio, tomou Pedro, né, os irmãos, João, levou e foi transfigurado diante deles, né, ali apareceu, eis que lhe apareceram Moisés, Elias, falando com ele. Então, disse Pedro que ia fazer o quê? Tenda, não é isso? Para os 3. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Entendeu? Esta voz vem de onde? Foi algum homem físico que falou, gente? Presta atenção, hein? Então as pessoas têm que começar a acostumar a entender esse mundo espiritual, né? Que ele é real, e se ele é real, ele fala, ele se move, entendeu? E aquele que realmente tem a mente de Cristo ativada, tem acesso, né? Nós somos predestinados, nós já existíamos antes, né? Assim como, vou repetir, Jeremias, né? Falando, antes que eu te formasse, Jeremias, você no ventre da tua mãe, aí você já ficou. E foi eu que te constituí, o profeta. Então ele constituiu antes dele ser concebido no ventre. Né? Então assim é eu, você, a gente já existia, entendeu? Presta atenção, hein? Então, no 6, ouvindo os discípulos, né,
caíram de bruços, tomados de grande medo, e até hoje é assim, gente. Quando vê, né, histórias, nós ainda vamos falar sobre o livro lá de Ezequiel, né? Que é muito importante que vocês venham estudar todo o livro de Ezequiel para vocês aprenderem, para vocês conseguirem aprender. Peça, ore, peça a Deus de iluminação para vocês entenderem, né? Porque o livro de Ezequiel, 1 Coríntios 15, né, traz assim, e o livro de Hebreus também todo, traz assim a luz do entendimento para todos nós. E tem outros livros, né, Efésios, Colossenses e tudo, outros Filipenses, todo o livro os livros que veio através do apóstolo Paulo, né? Então vamos ficar hoje por aqui, tá? E depois nós vamos estar lendo mais umas outras passagens aqui de Mateus para a gente estar assim entendendo, tá bom? Então vamos ler, não vamos futurizar, ler as coisas e futurizar, ou então falar o que estamos acostumados a ouvir, né? Mas vamos, peça sabedoria a Deus, né? Eu quero entender, Deus, se não entende, peça a Deus, tá bom? Presta atenção, hein? Então vamos ficar por aqui em Colossenses 4, do 2 ao 6, diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, disse Paulo, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, os que não entendem, né? Não vamos forçar. Aproveitai as oportunidades. Aproveite a oportunidade, assim como eu estou fazendo agora, faça também, aproveite, né? Compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo uns para os outros, né? Compartilhe esse vídeo. 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deves responder a cada um. Tá bom? Então vamos ficar com esta palavra em nome de Jesus. Irmãos, estou precisando de muitos inscritos. Então vamos estar compartilhando, vamos fazer assim uma campanha, vamos assim, tá fazendo um mover de formiguinhas, de ovelhinhas, né? Vamos compartilhando, você já é inscrito, né? Então vamos compartilhando para os seus grupos, seus amigos, seus conhecidos, recomendando, falando, olha, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, dá uma olhadinha, vocês vão gostar, hein? Vão assim, com quem não quer nada, dá uma olhadinha, vão prestar atenção e se inscreva aí para estar ajudando a esse canal, Oráculo do Céu, a Graça Revelada. E assim vamos estar nos ajudando, né? Precisamos crescer, 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 crescer e crescer em graça e conhecimento e nosso canal, tá bom? Então, eu conto contigo, tá bom? Vou começar a contar os inscritos, hein? Se inscreva! Deixe seu like.